Olá, pessoal. Nas últimas aulas a gente discutiu a lei de gravitação do Newton e na aula de hoje a gente vai usar essa lei de gravitação para estudar e entender o fenômeno das marés no planeta Terra, certo? Então é uma aplicação do que a gente viu antes, mas é uma aplicação interessante, tá? E vai dar um pouco essa ideia de como a força gravitacional age, né, em diferentes escalas, né? Então, desde de um corpo caindo na superfície terrestre, até o movimento da Terra ao redor do Sol e até na água, né, do oceano. Tá? Então, o problema das marés era um problema que foi também resolvido pelo Newton, era anterior a Newton. Tá? Tinha sido, por exemplo, o Galileu tinha tentado explicar esse problema. Tá? E o que era a dificuldade em explicar as marés? Né? As marés, elas têm um ciclo de 12 horas. Né? Então, se você está em um local da Terra, próximo ao oceano, mais ou menos a cada 12 horas você vê a maré subir, certo? Então, né, enfim, em, né, maré sobe, aí depois mais 6 horas ela desce, mais 6 horas ela volta a subir de novo. E já se sabia, né, antes de Galileu, já sabia que isso provavelmente era devido ao efeito gravitacional da Lua, certo? A uma influência lunar. Só que qual que é se a gente analisar de uma maneira bem simplista, o que a gente esperaria, certo? Então a gente esperaria que, né, então tá aqui um diagrama bem simplificado, a Terra está rodando aqui, certo? Então está rodando ao redor do eixo e a Lua está aqui. Né? A Terra, né, a rotação da Terra, né, que é 24 horas, é muito mais rápida do que a Lua ao redor da Terra, que é aproximadamente 27 dias. Então a gente pode, né, como uma boa aproximação, assumir que enquanto a Terra dá uma volta completa, a Lua está mais ou menos em repouso. Tá? Então é isso que a gente vai representar aqui. Então o que a gente esperaria? Né? A gente esperaria que, bom, a Lua vai atrair a água, né, nesse oceano. Tá? Então o lado que estiver mais próximo da Lua vai ser atraído e a gente teria essa maré alta aqui nesse ponto. Né? Depois de 12 horas, esse ponto aqui foi parar no outro lado da Terra, certo? Então ele estaria vendo uma maré baixa e depois de 24 horas ele voltaria para o mesmo ponto e veria uma maré alta de novo. Então a gente esperaria uma maré alta a cada 24 horas e não a cada 12 horas. Tá? Mas a gente vai conseguir entender bem esse comportamento de uma maré alta a cada 12 horas usando justamente a lei de gravitação do Newton. Tá? E para isso a gente vai ter que analisar todas as forças que estão agindo nessa maré. Né? Como é que a gente pode fazer isso? É um corpo fluido, complexo, mas o que a gente pode, uma maneira simples que a gente pode pensar é, imagina um pequeno volumezinho de água na superfície terrestre, vamos, né, calcular que forças esse volume está, né, que forças esse volume está sentindo, e o que a gente vai fazer é calcular para volumes diferentes ao redor da Terra. Né? E aí essas forças são as forças de maré, a gente vai nos permitir explicar esse fenômeno. Tá? Então, né, para isso, a gente sempre tem que começar, né, definindo um sistema de coordenadas. A gente vai basicamente tirar uma foto da situação, certo? A gente vai congelar tudo no tempo e a gente vai analisar onde deveria ser maré alta e maré baixa nesse instante de tempo. Né? E aí a rotação da Terra depois vai explicar essa periodicidade de 12 horas. Tá? Então, vamos definir esse sistema de coordenadas. Tá? A gente tem aqui, eu vou colocar a Lua no centro do meu sistema de coordenadas. Né? Então, não é um sistema de coordenadas que está na Terra ou na Lua, porque seriam sistemas não iniciais. Certo? Então, vamos assumir um sistema inicial fora. Tá? A Lua vai estar aqui no centro. Aqui está a Terra, né? Uma representação bem simplificada. Esse vetor R de t é um vetor que sai do centro da Lua até o centro da Terra. Né? E ele que vai determinar a força gravitacional que a Lua vai exercer sobre a Terra. E aí a gente tem esse vetor Rm, né, que é justamente a posição dessa massazinha d'água aqui. Depois a gente vai fazer essa massa variar ao redor da Terra, mas por enquanto a gente assume uma posição arbitrária na superfície da Terra. Então esse é Rm. E esse Rm, portanto, me dá a intensidade da força gravitacional que a Lua exerce sobre essa massa. E por último eu tenho esse vetor Rzinho aqui,
que me dá a força gravitacional que a Terra exerce sobre a massa. Certo? A gente viu, né, que, de novo, a massa está fora da Terra, então a gente pode assumir que toda a massa da Terra está no centro. Então, o que determina a atração gravitacional entre essa massa de água e o planeta Terra é esse vetor Rzinho aqui. Tá? E a gente vai escrever, então, essas forças gravitacionais. Então, as forças que atuam sobre essa massa são duas. É a atração da Lua, certo? Então, vai ser menos G massa da Lua vezes a massinha. Certo? Esse vetor Rm sobre esse vetor Rm ao cubo. Né? A Lua está na origem, então, enfim, a expressão é dada por isso daqui. Né? Mas eu tenho também a força exercida pela Terra. Certo? Então, eu vou ter menos G massa da Terra, massa desse pedacinho de água, e aí esse vetor Rzinho ao cubo, certo? Que é esse vetor aqui. E vai ser interessante também a gente analisar a força gravitacional que a Lua faz na Terra. Então, isso vai ser menos G massa da Lua, massa da Terra, RT ao cubo. Então, eu tenho esses três vetores, né, o Rzinho, o RT e o Rm, e a gente tem uma relação entre eles, óbvia da figura aqui. Né? A gente vê que o RT mais o Rzinho é igual a Rm. Ou que esse vetor Rzinho é igual a Rm menos RT. Então, isso a gente tem como um resultado direto. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a segunda lei de Newton, aqui, tá? Para essa massinha e para a Terra. Então, para a massinha eu vou ter, né, para a massa de água eu vou ter m vezes a aceleração dessa massa de água, que é a segunda derivada do vetor posição dela. Isso aqui vai ser igual a essa força gravitacional total aqui. Né? Então, isso aqui vai ser igual a menos G mzinho, mzão L, desculpa. E o que eu vou fazer aqui é já cortar a massa dos dois lados, certo? Então, deixa eu reescrever isso daqui. Eu já vou escrever aqui a aceleração da massa, vai ser, da massa de água, vai ser a força total que ela sente sobre, né, dividido pela massa dela. Então, isso vai ser menos Gzão, massa da Lua, Rm sobre Rm ao cubo, menos Gzão, massa da Terra, R sobre R ao cubo. Então, o que eu peguei foi pegar essa expressão aqui e dividir pela massa. Aí eu tenho a aceleração. A Terra também vai sofrer uma aceleração devido à atração lunar, e eu também vou calcular a aceleração da Terra. Então, também vou dividir tudo pela massa da Terra. Certo? Então, isso vai ser simplesmente menos Gm, RT, menos RT ao cubo. Né? Menos GML, né? Que é a massa da Lua aqui. Então, tem essas duas acelerações. Tá? Então, o que está acontecendo? Essa massa de água ela vai sentir uma força que vem tanto da Terra quanto da Lua, e a Terra vai também sentir uma força que vem da Lua. Mas o que a gente está interessado? Né? O que vão ser as marés? As marés vão ser um deslocamento dessa massa com relação à Terra. Certo? Então, no que a gente vai estar interessado? Na aceleração relativa entre esses dois corpos, né? Entre essa massa de água e a Terra. Né? Se os dois tiverem exatamente a mesma aceleração, eles vão se mover juntos, não vai ter maré nenhuma. Né? Quando é que vai acontecer a maré? Quando a Terra, por exemplo, acelerar em uma direção mais rápido do que a massa de água. Aí elas vão ter uma tendência a se separar. Então, isso vai gerar uma maré alta. Então, o que a gente quer verificar é essa aceleração relativa, né? Ou a diferença entre as acelerações. Então, essa diferença entre as acelerações é justamente a aceleração da massa menos a aceleração da Terra. E se a gente lembrar das relações entre os vetores,
Isso aqui é justamente a segunda derivada daquele vetor Rzinho, certo? E aí o que eu preciso fazer, né? A gente acabou de calcular essas duas acelerações, elas são dadas pela força gravitacional que a massa sente e que a Terra sente, né? Então, se eu subtrair as duas expressões, eu vou chegar no seguinte resultado. Isso aqui vai ser igual a menos G, massa da Terra, Rzinho sobre R ao cubo. Esse termo aqui é a força, né, é a aceleração gerada pela força gravitacional que a Terra faz na massa de água. E aí eu vou ter mais Gml. E aqui eu vou ter RT sobre RT ao cubo, menos Rm sobre Rm ao cubo. Então, o que é isso daqui, né? Essa aceleração, essa na verdade é a diferença entre as acelerações da Terra e da massa de água, devido à atração da Lua. Esse primeiro termo aqui, ele é comum para qualquer ponto na superfície terrestre, né? É simplesmente a força que uma massa de água sente próximo da superfície terrestre. Então, ele vai ser uniforme para a massa, independente de onde ela estiver na superfície. Então, esse termo não vai gerar maré. Né? Não vai ter um lado onde a massa vai sentir uma força maior ou menor do que o outro lado. Tá? Então, esse termo aqui, ele não vai ser responsável pela maré. Certo? Então, o que a gente tem que verificar é o que acontece com esse segundo termo aqui. Tá? Então, a gente vai definir essa aceleração da maré, certo? Que é causada justamente por esse segundo termo. Então, Gml RT sobre RT ao cubo menos Rm sobre Rm ao cubo. Então, é essa aceleração que vai gerar a maré. Né? Novamente, esse termo aqui ele é comum, independente de onde a massa de água esteja na superfície da Terra, então ele não vai gerar nenhuma diferença de um lado da Terra para o outro, mas esse aqui não, esse aqui vai depender de onde está a massa de água. Né? Então, vamos analisar essa aceleração. Certo? O que a gente quer verificar no final das contas é o seguinte, se essa aceleração for positiva, né, e lembra que essa já é a aceleração relativa entre a massa de água e a Terra. Então, se ela for positiva, quer dizer que a massa de água está tentando, né, escapar da Terra. Tá? Se ela for negativa, quer dizer que a massa de água está tentando entrar na Terra. Tá? Então, a gente vai analisar isso com cuidado. Certo? Então, a gente reproduz o nosso desenhozinho aqui. Né? Notem que a minha definição dos eixos está um pouco diferente, mas é só para que esse ângulo θ seja, né, enfim, o ângulo com o eixo Z. Tá? E aí, a gente pode escrever, portanto, esses vetores explicitamente, certo? Então, definindo esse ângulo θ aqui, esse ângulo θ me diz exatamente onde a massa está orientada na superfície terrestre, certo? Então, definindo esse ângulo θ, eu vou poder definir os seguintes vetores. Bom, o vetor RT, né, que é a posição do centro da Terra, ele está justamente no eixo Z. Então, eu vou chamar ele de DZ, onde D é a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua, certo? Então, uma distância grande. Esse vetor Rzinho, o módulo dele é o raio da Terra. Certo? Mas se eu decompor em termos desse ângulo θ, eu vou ter raio da Terra cosseno θ mais raio da Terra seno θ. Esse é o meu vetor Rzinho. E aí o meu vetor Rm é justamente a soma desses dois vetores. Certo? Então vai ser D mais R. Desculpa, aqui está errado a minha decomposição, né? Aqui é Z chapéu e aqui é X chapéu. Isso. Porque essa componente, o cosseno aqui está no eixo Z e o seno está no eixo X. Agora sim. Então, o vetor Rm, né, da figura fica óbvio que ele é a soma desses dois, então eu vou somar esses dois vetores, eu vou ter D mais R cosseno θ na direção Z chapéu, mais R seno θ na direção X chapéu. Então,
essa aceleração, eu vou poder escrever da seguinte maneira. Então, essa aceleração que gera maré, que é o que a gente vai querer analisar, ela vai ser Gzão ml. O RT é simplesmente D na direção Z chapéu. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre D quadrado Z chapéu. Tá? Menos Rm sobre Rm ao cubo, que eu ainda não vou escrever explicitamente. Tá? E agora a gente vai analisar para onde aponta essa aceleração. Né? Lembrando novamente que é a aceleração relativa. Então, para onde aponta essa aceleração, dependendo de onde se encontra essa massa. Tá? Então, vamos lá. Vamos analisar os casos extremos, que é o seguinte. Vamos analisar o que acontece quando a massa estiver aqui, estiver aqui, estiver aqui, estiver aqui. Certo? Então, estiver no ponto mais distante da Lua, no ponto mais próximo da Lua e nesses dois pontos aqui. Então, vamos fazer essa análise. Tá? Então, a gente vai basicamente analisar essa expressão escolhendo certos valores desse ângulo θ. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar é quando a massa estiver aqui, ou seja, quando esse θ for zero. Tá? Então, quando a massa estiver aqui, o nosso primeiro caso é quando θ é zero. E aí, quando θ é zero, se a gente olhar para aquele vetor Rm, ele vai ser dado por... Né, lembra que era D mais R cosseno θ na direção Z chapéu, mas o θ é zero, então esse cosseno é 1. E aí eu tinha um D mais... Não, eu tinha um R seno θ na direção X chapéu. Mas como o θ é zero, esse seno é zero, então sobra só isso daqui. Tá? Então, o que a gente precisa calcular, né, para aquela aceleração era esse vetor sobre o cubo dele. Tá? Mas, de novo, essa é uma expressão simples, né, porque esse vetor está em uma única direção, então isso aqui vai ser D mais R sobre, na direção Z chapéu, e o módulo ao cubo dele vai ser D mais R ao cubo. Certo? Então, isso aqui vai ser simplesmente 1 sobre D mais R ao quadrado na direção Z chapéu. Então, agora a gente volta para a nossa expressão da aceleração da maré, que era G, massa da Lua. Aí a gente tinha aqui 1 sobre D ao quadrado Z chapéu, menos justamente o que a gente acabou de calcular aqui. Certo? Então, menos 1 sobre D mais R ao quadrado Z chapéu. Né? Tudo está na direção Z chapéu, então eu posso colocar isso em evidência. Tá? Então, isso aqui vai ser G, ml, Z chapéu, 1 sobre D quadrado, menos 1 sobre D mais R ao quadrado. Então, o que está acontecendo com essa expressão aqui? Essa é a diferença entre a aceleração da Terra e a aceleração da massa de água. Certo? A aceleração da Terra é dado justamente por esse termo aqui, certo? Porque depende da distância entre a Terra e a Lua, que é d. E a aceleração dessa massa de água, ela depende da distância entre a massa de água e o centro da Lua, que vai ser d mais o raio da Terra. Então, daí que vem esse segundo termo aqui. Só que a gente sabe que o raio da Terra é muito menor do que a distância entre a Terra e a Lua. Então, a gente pode fazer uma aproximação aqui. Certo? Então, para D muito maior que R, a gente tem esse termo aqui, né? 1 sobre D mais R ao quadrado. Ele vai ser aproximadamente 1 sobre D ao quadrado, menos 2R sobre D ao cubo. Então, fiz uma expansão de Taylor mais mais termos de ordem R ao quadrado, que eu estou desprezando. Tá? Então, se eu jogo isso aqui, né,
esse primeiro termo da expansão vai cancelar com esse, e aí vai sobrar só esse termo aqui, certo? Então, a minha aceleração para essa massinha de água vai ser aproximadamente 2G ml, raio da Terra, distância entre a Terra e a Lua ao cubo, Z chapéu. Eu tenho um sinal de menos aqui com esse sinal de menos, não um sinal de mais. Então, o que a gente está vendo? Que para essa massinha de água, a aceleração está apontando na direção de Z chapéu. Essa aceleração relativa. Então, essa massa de água, de fato, ela está querendo escapar da Terra. Tá? Então, ela vai, né, gerar uma maré alta. Tá? Na prática, o que está acontecendo é que a Terra está sendo atraída pela Lua de uma maneira mais intensa do que a massa de água, e isso gera uma separação entre as duas. Vamos analisar agora o próximo caso, que é o caso quando a minha massinha de água está no lado oposto, certo? Então, vamos analisar agora quando a massa de água tiver nesse ponto aqui. Certo? Ou seja, quando o θ for igual a π, né, ou 180 graus. O que vai mudar? Né? A única coisa que vai mudar é esse meu vetor Rm. O meu vetor Rm, de novo, a gente lembra que ele era D mais R cosseno θ, mas agora cosseno θ é menos 1. Então, ele vai ser D menos R, Z chapéu. E aí eu tinha um mais R seno θ, X chapéu. Mas seno de π é zero também, então eu tenho isso daqui. Então, efetivamente, a única coisa que mudou do resultado, né, do caso anterior era que em vez de um mais R aqui, porque era cosseno de zero, eu tenho um menos R, que agora é cosseno de π. Tá? Então, se eu fizer exatamente as mesmas contas, eu vou chegar exatamente no mesmo resultado, trocando R por menos R. Tá? Então, se eu fizer exatamente a mesma análise, a minha aceleração da maré agora, de novo, fazendo aquela expansão, né, assumindo que D é muito maior que R, isso aqui vai ser aproximadamente menos 2G, massa da Lua, R sobre Dzão ao cubo, na direção de Z chapéu. Ou seja, para esse ponto, a aceleração está para a esquerda, certo? Então, a minha aceleração da maré está para cá. Então, esse ponto também está tentando escapar da Terra, certo? Em termos de uma aceleração relativa. Na prática, o que está acontecendo é que esse ponto está mais próximo da Lua, então ele está sendo... A atração gravitacional que ele sente pela Lua é maior do que a Terra, do que a que a Terra sente, então eles tendem a se separar. Então, isso também vai gerar uma maré alta nesse ponto. E agora, né, vamos analisar o caso em que a massinha está no ângulo de 90 graus. Certo? Então, a nossa terceira situação é quando a massinha estiver aqui. Tá? Então, o θ vai ser π sobre 2. E aí, de novo, tudo que muda é esse vetor Rm. A gente lembra que ele era D mais R cosseno θ na direção Z chapéu, só que cosseno de π sobre 2 é zero, então isso vai me dar D na direção de Z chapéu. E aqui eu tinha um R seno θ, seno de π sobre 2 é 1. E aí a minha aceleração, ela era dada, se a gente lembrar, por G, massa da Lua. Aí eu tinha aqui 1 sobre D ao quadrado, Z chapéu, menos Rm sobre Rm ao cubo. Certo? Então, isso aqui vai ser menos dz chapéu mais r x chapéu sobre o módulo desse vetor ao cubo, que vai ser d ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. E aí aqui
a gente faz o mesmo jogo, certo? A gente faz uma expansão para R pequeno. Tá? A gente vê que vai ter um termo aqui que vai cancelar esse daqui, né? Quando no limite em que R é zero, os dois termos se cancelam. Tá? E aí o que vai sobrar depois dessa aproximação vai ser um termo que vai ser menos G ml R sobre D ao cubo na direção x chapéu mais correções de ordem R ao quadrado. Então, para esse ponto aqui, a aceleração está apontando na direção menos x. Certo? Então, a aceleração está apontando para cá. Então, para essa massa de água que está nessa região da Terra, ela está tentando chegar o mais próximo possível da superfície. Então, ela vai, né, isso vai representar uma maré baixa, tá? Porque a água está tentando se aproximar da superfície. E agora, tudo que falta é analisar o último ponto, que vai ser muito parecido com esse, então a gente vai praticamente repetir a análise. Então, o último ponto que falta a gente considerar é nesse ponto aqui, né, e a gente vai poder daí extrapolar para todos os outros, que é quando θ for 3π sobre 2. E aí, nesse caso, tudo que vai mudar de novo é esse sinal do R, né, porque agora vai ser um seno de 3π sobre 2, que é menos 1, né, o cosseno continua sendo 0, então agora tudo que trocou foi o sinal do R. Tá? Então, eu posso fazer exatamente a mesma conta trocando esse R por menos R. Certo? Então, a nossa aceleração relativa agora vai ser mais Gml R sobre D ao cubo na direção de x chapéu. Então, agora minha aceleração aparece aqui para cima. Então, de novo, a minha água vai tentar se aproximar o máximo possível da superfície e isso vai me dar uma maré baixa. Então, se a gente, né, fizer esse mapeamento para todos os ângulos, a gente, né, vai encontrar algo desse tipo aqui. Né? Nesses dois pontos, a gente viu que a água está tentando se afastar da superfície, onde eu vou ter uma maré alta, e nesses dois pontos ela está tentando se aproximar da superfície, onde eu vou ter uma maré baixa. Se eu mapeasse em todos os pontos, eu teria uma figura mais ou menos assim. Certo? Então, nesses dois pontos aqui, eu teria uma maré alta, e nesses dois aqui uma maré baixa. Como é que isso explica a periodicidade de 12 horas? Bom, né, se você está aqui perto do oceano, você está vendo uma maré alta, depois de 12 horas você está nesse outro ponto. De novo, você está vendo uma maré alta. Depois de 24 horas, você voltou para cá. Então, de fato, você vê uma maré alta de 12 em 12 horas. E essas marés estão em lados opostos do globo. E como é que a gente, né, entende isso? A gente meio que já analisou o que estava acontecendo caso a caso, mas essa figurinha dá um resumo, né, do que acontece. O que acontece é, né, agora a figura está um pouco diferente do que eu estava usando, enfim, a Lua está aqui, né, está do outro lado, mas enfim. O que acontece é que, para essa região da água, ela tá um pouco mais próximo da Lua, porque a Terra, né, a força gravitacional que a Terra sente depende dessa distância aqui, do centro para o centro, certo? Então, tem o raio da Terra aqui a mais, a água está na superfície, então é uma distância menor para o centro da Lua. Então, essa massa de água, ela sente uma força gravitacional atrativa maior do que a Terra. Então, ela tende a se separar da Terra. As duas estão sendo atraídas para a Lua, mas a água é atraída com uma intensidade maior. Nessa região aqui, o que acontece é o oposto, né? A Terra agora está mais próximo da Lua do que a água, então a Terra tende a acelerar mais rapidamente em direção à Lua do que à água. Então, de novo, gera essa separação. E é isso que explica essas marés altas aqui. E aqui a gente viu que o efeito é sempre a água tentar se aproximar da superfície da Terra. Então, vai dar uma maré baixa. Então, foi fazendo essa análise, né, que o Newton conseguiu explicar essa periodicidade de 12 horas da maré, que até então não era compreendida. Tá bom? E a gente vê que, de fato, o que é interessante é que a gente usa a mesma força gravitacional, exatamente a mesma expressão,
para a força entre a Lua e a água, a Terra e a água, e a Terra e a Lua. Né? Então, são corpos em escalas completamente diferentes, mas que todos estão obedecendo a mesma lei de gravitação. Né? Então, esse é um dos pontos importantes desse problema, desse exercício. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.